seguinte. Numa altura em que muitas tradições parecem perder-se, nomeadamente tradições académicas, na cidade de Guimarães há uma associação que as procura preservar e defender. É o caso da Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães, que estão neste momento a promover as suas festas e que irão decorrer naquela cidade ainda até o próximo dia 7 de dezembro. É o tema da nossa conversa, agora aqui no Às 10, e para isso temos 3 convidados aqui no estúdio, aos quais eu agradeço desde já a vossa presença. Da esquerda para a direita, portanto, nos vossos ecrãs do lado contrário, temos o Sr. Meireles Graça, Presidente da Assembleia Geral da Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães, também o Dr. Alcino Machado, Presidente da mesma associação, e finalmente Leonel Fernandes Osório, Presidente da Comissão das Festas Nicolinas deste ano. Eu gostaria de começar esta conversa pelo Dr. Alcino Machado, para que nos dissesse, no fundo, o que é esta associação a que preside. Ora bem, muito bom dia. Esta associação é a Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães, tem 26 anos de existência, foi fundada em 17 de julho de 64 e foi fundada por um grupo de antigos estudantes com espírito nicolino. Como associação, no entanto, já existia, digamos, como exato, esta tradição, agrupamentos. Estes agrupamentos, apenas resolveram institucionalizar os antigos alunos. E eu poderia, se me permitisse, agora aproveitar a oportunidade, porque o que visa esta associação essencialmente, isto a nível de estatutos, é precisamente manter a tradição escolar guimaranense e incitando os estudantes do ensino secundário de Guimarães a promover, na época própria, as festas nicolinas. Estes são os principais objetivos desta associação a que eu presido. Estas festas que têm largas tradições em Guimarães e também um grande historial, talvez o Sr. Meireles Graça nos pudesse fazer assim um pequeno apanhado do que são estas festas e do que têm sido ao longo dos anos. Pois, estou aqui para isso, necessariamente, mas tenho que recuar muito no tempo, porque as festas de São Nicolau, como o nome o diz, festejam São Nicolau, bispo, que foi na Idade Média um santo popular. E por um milagre que fez ao tempo e que se tornou uma tradição europeia, ele foi escolhido para patrono dos escolares, quer do ensino primário, quer do ensino médio e superior. E até a Idade Média foi o santo mais festejado na Europa, especialmente no norte da Europa. Esta tradição de festejar o São Nicolau manteve-se até cerca do ano de 1700, mais ou menos, nas universidades, aqui na Península, nas universidades de Salamanca e na Universidade de Coimbra. Entretanto, na Colegiada de Guimarães, há notícia de que ele foi sempre festejado e praticamente desde a fundação do país. E eu vou tão longe, não é por ser nicolino, isto não está aprovado historicamente, mas o facto é que nós temos uma data, é que Paio Galvão foi um renomado mestre da Escola da Colegiada já no ano de 1190, portanto mesmo no alvorecer da nacionalidade. E como a Colegiada já existia, e já existia a Escola da Colegiada, e já então no norte da Europa e em Salamanca era festejado São Nicolau, não nos será difícil supor que a festa nicolina, a tradição nicolina, remonta a essa data. Portanto, 1190. Exato, e um santo desde sempre também ligado aos estudantes. No caso da Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães, eu penso que há uma data fundamental, que é 1895, quando se renova todos os festejos? Os festejos, sim. Nós, portanto, em 1895, os estudantes de Guimarães fundou-se o Seminário Liceu e os estudantes de Guimarães retomaram a tradição nicolina que até aí foi sustentada pelos meninos de coro, ou seja, pelos estudantes da Colegiada de Guimarães. E todos os números vêm precisamente que depois esse grupo, a partir de 1895, veio a reconstituir, eles vêm já de trás. Porque existia, e nós vamos reconstruí-la, existia em Guimarães a Capela de São Nicolau, ereta precisamente na Colegiada de Guimarães, e essa foi construída cerca de 1654.
E, portanto, ela foi construída em 1654 com o dinheiro obtido nas danças que já então, portanto, isto quer dizer que se a capela foi ereta nessa data, já antes os estudantes de Guimarães se entregavam à tradição nicolina, porque foi com os dinheiros obtidos na realização das danças que eles conseguiram os fundos necessários para a construção da capela. Dr. Alcino Machado, esta associação tem lutado realmente por manter todas estas tradições muito curiosas, como os nossos telespectadores poderão também ter a altura, dentro de alguns instantes, aliás, ter a oportunidade, dentro de alguns instantes, de ver aqui no estúdio, de que forma, ou de que formas é que a associação se tem batido por manter todas estas tradições? Ora bem, temos apoiado sempre, em tudo que é possível, os novos, portanto, a Comissão de Festas Nicolinas, portanto, os novos estudantes, apoiá-la sempre, em tudo o que eles necessitam, dar-lhes um certo apoio tácito, porque eu, por exemplo, no meu caso, e muitos que estão aqui, portanto, também já fizemos parte da Comissão das Festas Nicolinas. Aliás, são todos ex-estudantes do Liceu. E estamos num esforço grande a tentar organizar a nossa sede e fazer um museu essencial. É esta a nossa função neste momento, é organizar um museu e ajudar constantemente os novos que estão aqui ao meu lado. Que estão aqui representados através do Leonel Fernandes Osório, com o qual iremos falar também dentro de alguns instantes, mas eu para já gostava de os convidar, e para isso vou pedir a ajuda do Sr. Meireles Graça, para introduzir, anunciar o que é que vamos ter a oportunidade de ver aqui no estúdio. Ora bem, nós no reduzido tempo que temos, vamos tentar dar umas ligeiras amostras do que são alguns números das festas nicolinas, dentro portanto, da tradição e das características que durante todos estes séculos vieram até nós. Em primeiro lugar, nós temos em novembro, no dia 29, a entrada do Pinheiro. Esta entrada do Pinheiro é nada mais, nada menos que o que é tradicional em todas as festas minhotas e até festas galegas, que é o levantar do mastro anunciador das festas. Normalmente é um mastro trabalhado, no mínimo... Sr. Meireles Graça, eu vou pedir-lhe desculpa por interromper, mas gostaria de lhe pedir, antes de falarmos um pouco detalhadamente do programa, por exemplo, deste ano, que nos pudesse anunciar desde já os toques de bombos e de caixas que vamos ter a oportunidade de ver aqui, isto de forma a podermos aproveitar o tempo. Em primeiro lugar, vamos ter a entrada do Pinheiro, portanto, um toque da entrada do Pinheiro. Depois temos também um toque tradicional e característico, que é o toque a novenas. As novenas realizavam-se às 6 da manhã, numa capelinha junto de Guimarães, um pouco distante do centro. Então os estudantes percorriam toda a urbe a acordar os colegas, dirigiam-se à capela e dentro da capela, na altura de erguer a Santos, também se ouvia este toque. No dia 4 de dezembro tínhamos o Magusto e as Poços. Sobre este número, fazer a história de todos os números é muito difícil num curto espaço de tempo. Todos eles têm uma base histórica muito interessante.
não é nisso que estamos. Portanto, o Magusto e as posses, o Magusto era oferecido pelos estudantes à população de Guimarães, as posses eram oferecidas pela população, é um donativo em espécie, em géneros, que certas casas ricas, portanto, na altura, e ainda hoje se mantém, ofereciam aos estudantes. Chamada moina, que os estudantes depois iam devorar. Né? No dia 5 de dezembro temos um dos números mais salientes da festa, que é o pregão escolástico, o pregão de São Nicolau, em que, também acompanhado por uma bateria de caixas e bombos, o pregoeiro que nós também trouxemos hoje, o Carlos Duarte. O Carlos Duarte, que inclusivamente foi no seu tempo pregoeiro, é por isso que ele aqui está. Pois o pregão escolástico é o pregão de São Nicolau, é um documento histórico que nós temos muitos exemplares na associação. Nós temos pregões em nosso poder desde o ano de 1817, o que também é em si uma prova da antiguidade da festa, e é, acima de tudo, uma oportunidade de a verborreia do estudante se manifestar, o seu poder crítico, enfim, a cidade toda, naquele tempo em que ainda não havia imprensa nem meios de comunicação, tomar conhecimento. Vinha tomar conhecimento pela voz do pregoeiro de tudo quanto se tinha passado, não só na cidade, como no mundo. Vamos ouvir então agora, Sr. Manuel Graça. Podemos ouvir alguns excertos de pregões. O Dr. Henrique iria indicar. É o pregão de São Nicolau, de 1896. E este que vamos ouvir agora? Este vamos ouvir de Braulio Caldas, o autor. Pantaleão Pancrácio Pepino Pita e Pegas, sucessor de Dom Virgílio Marones, por graça de Sua Majestade a Troador El Rei Zabumba, doutor gramático filosófico latinista, autor da última edição da Emancipação da Mulher e reformado em solteirão pelo Ministério de Dom Cuco, velobicicletista aeronáutico em transação com a Companhia de Estafeta Liteira e com os caminhos de ferro da Alencampa. Sacristão-mor da Capela de São Crispim, com matrícula assente na Associação da Borga, artista de paisagens noturnas, assíduo frequentador da costa e provador abalizado de queijo, amigo íntimo do sábio, estuda em todas as elucubrações cabológicas, editor responsável de todos os compêndios de aulas feitos em Prado, etc, etc, etc. É o pregão de 1900, também pelo mesmo autor, Braulio Caldas. Tricanas, vosso humor é São Nicolauzinho, o santo mais brejeiro em Guimarães, no Minho. O próprio São João fica a perder de vista. Nicolau é mais galo, é mais altiva crista. Nascendo no outono e próximo do inverno, dá-nos maior calor e tem amor mais terno. Se ele agora soubesse o que por cá retumba, descia lá do céu e vinha tocar zabumba. Formosas, louvai sempre a festa peregrina, dai palmas, deitai flores à capa e à batina. Portanto, excertos do pregão de São Nicolau, de 1945, escrito pelo Dr. Joaquim Amaral Pereira da Silva. Eis que de novo os sons atroadores fizeram vibrar toda a atmosfera, e uma vez mais os bombos e tambores disseram em alto tom que esta festa era como um hino de vozes superiores que anunciam o desfile da primavera. Que as festas nicolinas são sempre a luz da graça e a voz da tradição. As nossas festas são hilariantes, não há iguais, o resto é arremedo. No Ólvido não podem cair cedo, porque em Guimarães ainda há estudantes que afrontam o perigo sem ter medo. Porque na Guimarães as capas negras ainda cumprem da praxe as velhas regras. As nossas festas são já seculares, e a tradução e fim do seu consente. As nossas festas são muito populares, e assim viverão, pois eternamente, elas de nós são bem peculiares, para que ninguém ouse fazer frente, pois risos de ironia e gargalhantes darão como resposta os estudantes.
E pregão de excerto de pregão de 1972, autor Meireles Graça. Concentrai os esforços! Atenção! Que há altas maçanetas bem erguidas, que prestes vão cessar este pregão, que é mensagem de paz em vossas vidas. Um barulho infernal fazei agora, que abafa a política inconstante de quem brinca connosco a toda a hora e zomba e ri da capa do estudante. Que sejam as bocadas repartidas por quantos poderosos nos esquecem e aqueles que em asneiras repetidas o nosso Portugal mais empobrecem. Força no braço, hostes aguerridas, ponhamos de vez fim ao meu pregão e que as peles dos bombos bem batidas abafem toda esta confusão. Bom, e penso que desta forma fizemos uma viagem no tempo ao longo dos anos, tomando contacto com alguns dos pregões que foram sendo ditos durante estas festas. Eu gostava agora de falar com o Leonel Fernandes Osório, que no fundo representa também o presente destas festas, visto que ele é o presidente da Comissão das Festas Nicolinas deste ano. Leonel, como é que a gente jovem, no fundo, sente estas tradições? Nós sentimos essas tradições estando dentro da Comissão das Festas Nicolinas. Mas achas que há uma vontade realmente da gente mais jovem de as fazer reviver, de no fundo as recuperar e também passar este testemunho que no fundo já vem de há uma série de anos? Há sempre certo pessoal que tenta participar dentro da Comissão de Festas Nicolinas. Geralmente a Comissão das Festas Nicolinas é constituída por 10 elementos. Este ano acontece que a Comissão de Festas Nicolinas só está representada por 6 elementos, o que é bastante pouco, pois a Comissão das Festas Nicolinas precisa de bastante mais pessoal, porque nós temos bastante trabalho ao realizar estas festas. Nós fazemos várias coisas, como peditórios todos os dias, porque nós precisamos de fazer estes peditórios. Aqui os velhos nicolinos poderão talvez também dizer alguma coisa a esse propósito, visto que o nosso tempo vai se aproximando agora. Exato, já do final. Eu falo nisto e vou aqui dar uma ajuda. Eu também há 10 anos também fiz parte da Comissão dos Novos. A organização das festas nicolinas dá muito trabalho. Aos peditórios que ele fala, que é um suporte económico que nós temos, e, essencialmente é necessário que os atuais estudantes estejam sensibilizados, porque as festas nicolinas são umas festas bimaranenses, têm um cariz académico, mas têm uma implantação popular muito grande. E é este apelo que eu tenho que fazer, e agora vou aproveitar, como presidente da Associação, de pedir aos atuais estudantes do ensino secundário de Guimarães que participem, que ajudem, e para o ano, estas festas estão a acabar, e que para o ano, juntamente com a Comissão dos Novos e com a minha associação, nós possamos em Guimarães fazer umas festas nicolinas ótimas. Eu já agora, Miguel, se me dê mais meio minuto... Menos. Eu tenho que fazer um apelo a todos os nicolinos dispersos pelo país e que me estão a ouvir neste momento, contactem com a nossa associação. A nossa associação está viva. A associação, como sabem, é Torre dos Almadas, Rua da Rainha, Guimarães, e que nos mandem, se entenderem, todo o material que tenham para o nosso museu relativo às Nicolinas. Dr. Alcino Machado, penso que foi a melhor forma de terminarmos, enfim, esta nossa conversa. Eu quero agradecer-vos mais uma vez a vossa presença aqui no estúdio e que todas estas tradições se possam manter, visto que elas representam também a identidade do nosso país. Este programa